E claro, não tem como a gente falar aí sobre degustação sem falar deles, né? Dos degustadores ou provadores, que é a forma como a gente costuma tratá-los adequadamente. E porque, além de eles serem quem trazem efetivamente os resultados, são quem vai, né, sofrer influência do seu próprio comportamento inadequado e de condições a que se ponham que talvez dificultem a percepção adequada dos vinhos, independente se é para um concurso ou se é mesmo para o próprio deleite. Não é passeio. É lindo, é muito legal, mas não é passeio. E não é passeio, não precisa encher de perfume, não precisa achar que aquilo é um lugar lindo para te fazer selfie, tirar foto e fazer graça e falar alto. Não é para falar, degustação não é para falar, a menos que a gente esteja numa janta, sabe, num encontro, a gente está fazendo uma degustação técnica ou tentando fazer isso, num encontro informal, mas que a gente quer estudar vinho, não é para falar. Não é para falar, eu quase me irrito quando eu digo isso, a cena, mas uma cena bem clássica, assim, tá? Essa garrafa não está rotulada, né? Tá escondida. Eu vou lá, sirvo. O que que o sujeito faz? Nossa, que cor bonita! Acabou, acabou. Aquilo ali às vezes me pega de um jeito, se eu não estou muito bem no dia. As pessoas costumam me ver meio bravo. Porque isso aí já é sugerir. É silêncio absoluto. Recebeu o vinho, ou achou alguma coisa interessante, ficou quieto. Porque aí a, gente já a degustação já começa aí. E para a gente mesmo, quando a gente olha um vinho extremamente colorido, que nos chama atenção, normalmente porque a gente gosta de muita cor, mas que, enfim, podia ser o caso contrário, que não fosse muito colorido, e aí já nos traz uma ideia, ó, talvez esse vinho seja mais evoluído, talvez seja um vinho licoroso, que às vezes tem a cor mais tênue, pela oxidação e tudo mais, então é importante prestar atenção nisso, tá? Outra coisa, não se fuma antes nem no meio e depois, se quiser, é um problema de cada um, tá? Fumo de qualquer tipo não é aconselhável. Se for aí de fontes não legalizadas, menos ainda, né? A gente tem aí já o álcool, que é um estimulante do sistema nervoso central, vai misturar coisa e às vezes dá ruim, né? Então não façam isso. E vai tirar a percepção de vocês, claro. Seja por questões mentais, seja por cheiro mesmo, tá? Fica cheiro na mão, fica cheiro na boca. Quem é fumante sabe que acorda com o cheiro do cigarro, fumou ontem e, claro, imagina você recém-fumar. E mais do que isso, é uma questão de respeito com os demais, porque o fumante ele costuma, né, entrar ele no recinto e o seu e o seu alter fumante, que é o que vem com aquele cheiro que não saiu, que a pessoa acha que não saiu, que já não sente mais, que acha que saiu, né, e não dá. Tá? Então, cigarro é mandatório aí em análise sensorial. Não. Por vocês mesmos, fumar em casa ali antes de sair de manhã, vai ser às 10 da manhã, pior para vocês. Tá? Ao menos não chega lá com cheiro, mas é pior para vocês. É uma questão até própria, de consciência própria do que do aproveitamento que quer fazer da experiência. Evitar café, evitar, tipo, comida condimentada é basicamente aquela pimenta muito pesada, temperos muito pesados. E alguns produtos de higiene oral são terríveis, tá? Tem, e eu me dou o direito de dizer a marca, não sei se existe ainda, a Oral-B tinha um que era parecia um diamantezinho lapidado. Nossa, aquilo foi a pior coisa que eu experimentei na vida. Porque usava às 8 da manhã, às 10 da noite ele me alterava o paladar ainda. E próximo era muito nítido. Tomava água, tinha gosto, as coisas tinham gosto distorcido, tinha um efeito residual terrível, tá? Então tenham cuidado, somente alguns produtos aí para tratamento mais avançado, que às vezes tem um sabor bem forte, tem alguns efeitos colaterais, assim, de alterar um pouco a percepção de sabor, não são muito aconselháveis. Taças são pegas pela haste, tá? Não é pelo pé. Na taça de degustação, ela até não tem tanto peso, não é tão desproporcional. Nessas taças maiores, elas podem acabar trincando, tá? Então, se pega pela haste. E não é pelo bojo, porque esquenta, porque deixa as marquinhas dos dedos e porque pode passar cheiro. A gente lava a mão com os sabonetes dos lugares que a gente vai para degustar, normalmente é bem cheirosinho, né? O que é ruim para essa situação. Creme, qualquer coisa assim. Então, aqui tem uma distância boa, na taça de degustação, ela dessa alturinha mais ou menos. De todo modo, a gente tem espaço
para pegar pela haste, não pegar por aqui. Mas eu admito que nós enólogos temos um hábito de fazer isso, e é um hábito que ele vem basicamente da trocação de taças quando está fazendo uma degustação de base ali numa vinícola, que um passa a taça para o outro, ou você está ali daqui a pouco com 3 taças nessa mesma mão e provando uma quarta aqui, e às vezes eu cometo esse erro, né? E é chato, porque é aquele ato falho, mas acontece. No entanto, evitem e saibam que a forma correta é pela haste. Eu quase dei um gole no vinho, um hábito tão grande de fazer isso que eu já ia fazer no automático. Evitar jejum, por quê? Porque a gente. Não, mas a gente vai cuspir o vinho, sem dúvidas, que é o próximo ponto aqui, a menor ingestão possível de álcool. Qual que é a menor ingestão? Cuspindo. Só que quando você está com um extremo jejum ali, por exemplo, vai degustar às 10 da manhã, acordou, não tomou café, saiu correndo de casa, nossa, isso aí já pode ser o suficiente. Para te fazer cair, não. Para te perturbar, para te tirar atenção. E a gente é um exercício de muita atenção, que já precisa ali de uma boa atenção, que qualquer coisinha nos atrapalha com alguma distração aí de efeito do álcool, que não é um efeito de fazer graça, de fazer sair, de falar bobagem, pode já ser suficiente, tá? No entanto, é importante dizer, também não é para vir daquela feijoada, tá? Por razões de sobrevivência, até o nosso corpo fica, nossos sentidos se aguçam quando a gente está com um pouco de fome. Porque imaginem a gente lá na nossa situação de começo da civilização, lá no meio do mato, sente um cheiro de comida, opa, então você ficava mais desperto. Mas eu, particularmente, acho que jejum, além de poder ter esse problema em relação à ingestão baixa ali da própria cuspida do álcool, que alguma coisa vai ser ingerida, também tem, alguma coisa pode ser, né? Não necessariamente. E a tentação de dar um golinho é sempre grande, eu sei disso. Além disso, a gente acaba ficando desconfortável, né? Quando fica com fome. Aí você tá com o sentido aguçado e tá ali incomodado, porque tá com fome, aquilo incomoda de vez em quando, principalmente para quem é aí que gosta bastante de comida, acaba mais atrapalhando que ajudando. Mas certamente o ideal é não encher a barriga, né? Numa boa. E aquilo que eu falei, né? Silêncio e ordem. Quando um tá falando é só um, quando não é para falar, não é para falar, quando recebe vinho não é para exclamar qualquer coisa que tenha chamado a atenção. E coisas, os fatores que a gente tem que atrapalham a análise sensorial. Confundir o gosto pessoal com falta de qualidade. Eu não gosto de vinho Isabel. Logo todos os vinhos Isabel é ruim. Não, tem vinhos Isabel e vinhos Isabel. Alguns talvez sejam pior vinificados, tenham defeitos sensoriais e outros não. E o fato de eu não gostar não pode me distrair, assim, me tentar a não ser um bom degustador e não olhar e dizer, de fato, né? Primeiro, entender que é um Isabel. Segundo, como um Isabel é um vinho bem feito, com as suas características próprias, como o Foxado, que é típico, que eu não gosto, mas que cumpre com o que deveria. Outra coisa, quando a gente pega ali o vinho com uma medalhinha tal, e aí já o que faz? Já acha que é maravilhoso. Isso chama fator psicológico. Mesmo vale aí para outras situações parecidas. Quando alguém te diz que o vinho é maravilhoso, quando o coleguinha gritou, nossa, que sensacional, você acaba distraindo a percepção ali, formatando ela para dizer esse vinho é muito bom, para concordar com aquilo, tá? E outra coisa, né? O dia aí eu me coçando todo como estou hoje, aí, até que não estou com o nariz congestionado, mas daqui a pouquinho devo ficar. Mas imaginem eu com o nariz congestionado e, né, meio fraquinho de aroma. Não, fraquinho tá você. Infelizmente, nem sempre a gente está bem. E digo mais ainda, fator fisiológico, às vezes a gente pode ligar o próprio estado de bem-estar da pessoa. Igualzinho como é tudo que é mais coisa. A gente dirige pior quando não está bem, a gente bebe pior quando não está bem, a gente se diverte menos quando não está bem e a gente presta menos atenção e está menos predisposto a degustar um vinho adequadamente. Às vezes dá algum conflito em aula, deu algum estresse que não é necessariamente da aula e às vezes é difícil, né? Mas eu tenho que fazer um esforço, olha, tá, calma, concentra, vamos lá, usa essa técnica e vamos seguir adiante. Tá, então são esses 3 fatores, né? O fator de personalidade, o fator psicológico e o fator fisiológico. Treinamento de provador
ele é específico para cada caso, tá? E ele é feito de várias formas. A forma que eu mais gosto é um preconizado pela professora Ann Noble, daqui a pouquinho a gente vai ver algo sobre ela, que é uma professora da Universidade Davis, e lá em 1987 foi a primeira que sistematizou a questão de aromas e famílias de aromas do vinho. E ela, para fazer isso, usou um protocolo, criou um protocolo com 100 ml de vinho e um pedacinho de tantos centímetros de grama, uma bala de menta, uma fatia de laranja, um refri de laranja, e assim criou descritores que para mim são os melhores que tem, porque são mais próximos do que é o vinho, estão no meio de vinho, né? É vinho mais alguma coisa, trazem mais dificuldade, mas refletem um real como é sentir um aroma num vinho. Mas é bem comum aí kits de aromas, e o mais famoso deles chama-se Le Nez du Vin, que é o nariz do vinho. O criador chama Jean Lenoir. Eu detesto o Le Nez du Vin por vários motivos, inclusive porque ele custa 300 euros, porque ele não dura a vida inteira e porque ele é sintético. Ou seja, dali a um tanto os aromas deixam de parecer o que eles são e a gente vai tendo a percepção errada e algumas vezes quando eles são novos eles já não são... É o morango com cheiro de babalu, não é o morango com cheiro de morango. E morango, por exemplo, é uma fruta com uma intensidade aromática que não é tão pujante, que não é tão como a gente tem um aroma artificial. Então, eu não sou muito fã. Mas as pessoas adoram, eu uso quando tenho, quando está à disposição, porque daí a gente satisfaz as pessoas, assim, né? Que elas tocam, elas pegam um vidrinho, e às vezes elas concordam que não tem nada a ver. E normalmente é o trio, né? Eu vou ali, ó, esse tem, sem saber, vou tentando adivinhar, esse parece tal coisa, é isso mesmo? Pronto, esse vai. Nesse sentido, me permito ser juiz nesse caso. E também o próprio uso que eles sugerem não é o que eu acho melhor, tá? Eles sugerem ali, cheira todo dia, vai lá, cheira, pega a fichinha dele, é tal aroma, vai lá. Isso aqui acontece, tem uma hora que tu cria um efeito de memória, tu acaba lembrando, e às vezes tem ali, eu não tô lembrando qual é a sequência ali, mas tem, eu acho que é laranja e grapefruit que tem, e acho que é maçã verde e pera, que é um do lado do outro, eu cheiro um e já sei que vem outro. Cogumelo e trufa. Eu sei que é cogumelo. Quando eu chego cogumelo, eu sei que o próximo é trufa. Então, por isso que eu não gosto muito da metodologia deles. Além de eu achar nada a ver os aromas muito artificiais, alguns poucos realmente me convencem. É muito caro e a forma como eles sugerem para mim, ela é muito de decorar e não de se treinar efetivamente. Mas as pessoas amam. Pode ter também, algumas vezes, um negócio que a gente fazia, na época que eu morava na Serra Gaúcha, volta e meia, a Associação Brasileira de Enologia, a ABE, fazia coisas, degustação temática, Sauvignon Blanc. Aí, o que tem no Sauvignon Blanc? Melão, folha de tomateiro, arruda e coisa e tal. Aí fazia uma mesinha prévia ali, botava todos esses aromas numa taça, às vezes até sem a gente enxergar, que é melhor ainda, né? Cheirava e dizia, olha só a arruda. Aí ia para degustação e era incrível, o efeito de, não de tu, e aí realmente não é efeito de cara crachá lá, lembra que tem arruda, vamos procurar arruda. Era de te despertar mesmo. Olhava, nossa, arruda, nunca me lembro, eu nunca me esqueço assim que Sauvignon Blanc com arruda, a vez que eu mais percebi foi aquela que tinha arruda. E realmente, Sauvignon Blanc da Nova Zelândia costuma ter uma nota de arruda. E aí também, independente de ser exatamente um treino constituído, se fizer isso no dia a dia e cheirando as coisas que a gente vê por aí, a gente cresce e cresce bastante em sensorial. Eu sou volta e meia alvo de piada por causa dessas coisas, que eu cheirando tudo, girando tudo, borbulhando tudo, daí virou piada com facilidade. Quer ver quando a gente vai fazer algum trabalho técnico e encontra outras pessoas, né? Daqui a pouquinho se é o assunto e a piada, mas eu não me importo. Com isso eu tenho um desempenho sensorial muito melhor do que de quem estava fazendo piada, né? E algumas coisas valem a pena. Depois a gente tem, perdão, depois a gente tem, só para ter uma ideia, para isso é sensorial, isso aqui sim, de fato é mais acadêmico, experimental. Tem testes discriminatórios, que é uma comparação pareada, é o caso mais, aqui não, né? Um dos testes discriminatórios é comparar uma coisa a outra,
estabelecendo semelhanças e diferenças, e basicamente isso que faz um teste de ordenação, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, esse tem mais corpo, menos corpo, intermediário. A gente tem também como teste discriminatório dois testes interessantes, muito usados na indústria e sem exatamente fins acadêmicos, por isso que aquela história de que análise sensorial é feita só em experimentação, é uma balela. Uns testes bem de base ali, de estar no topo no pé de uma cantina ali, no pé de um tanque, taças na mão, olhando ali, ó. Me diz aí o que tu acha. Tem duas possibilidades. Um teste duo-trio, eles são bem parecidos, tem que cuidar que confunde. Eu uma vez errei uma questão dessas no concurso, quase assinalei a certa, repensei e errei. A gente sempre assim, né? Deixe como estava. Mas o duo-trio a gente tem um padrão e duas taças desconhecidas. Essas duas desconhecidas a gente tem que dizer qual que é igual àquela outra. E o triangular a gente tem dois iguais, um diferente, a gente não sabe, não tem uma referência, não tem um padrão. E tem que tentar achar qual é a dupla. E para que isso é interessante? Quando a gente tem lá um vinho de grande escala e tá para sair um lote novo que não tem exatamente o mesmo corte, seja porque não tem viabilidade, a gente vai misturando um montão de vinho num recipiente enorme, que nem existe de vez em quando, para depois fracionar, seja porque a gente esperava que ele ia vender 1 milhão de litros em um ano, ele vendeu menos, vendeu mais, e aí eu preciso de mais vinho, eu tenho que achar um próximo vinho parecido, e dessa forma a gente consegue perceber se eles, de fato, eles são convincentes. Eu acho que é uma palavra boa para dizer assim, qual que é a ideia desses dois testes. Também pode ser usado academicamente, sem dúvidas, exatamente quando você tem um produto substituto e quer avaliar se ele consegue substituir com bastante acurácia, até eu diria assim, né? Com bastante maestria. Depois a gente tem, é importante perceber, dos discriminatórios a gente vai para os descritivos, e o principal é a ADQ, Análise Descritiva Quantitativa, em que você precisa, aqui sim, para ver como não tem nada a ver aquela história, né? Um dos testes é a ADQ, precisa do painel obrigatoriamente selecionado e treinado, que vai identificar e vai codificar as características, e aí em cima desse painel é que tu vai tirar as tuas conclusões. E cria aqueles gráficos tipo aranha, assim, os gráficos parece uma teia, por isso chama aranha, parece uma teia de aranha, que é um gráfico de radar e que você vai, quanto mais eu desenho, mais eu pioro, mas você vai posicionando ali as percepções. Como teste afetivo, também teste sensorial, teste de aceitação ou teste de preferência, em que você tem uma escala hedônica, que não necessariamente é, né? Lembra lá o que é um hedonista, não é necessariamente uma escala técnica, e é bastante subjetivo, que você vai dizer, preferir esse, preferir aquele. Achei bom, não achei, ou seja, aceitou ou não aceitou. E, finalmente, a gente faz esse caminhar aí para conhecer um pouquinho, mas o que nos interessa é comparação variada e normalmente com degustações temáticas, tá? Por exemplo, hoje nós temos Cabernet Sauvignon, hoje nós temos vinho tinto, hoje é Cabernet Sauvignon 2015, Cabernet 2015, Serra Gaúcha, Cabernet 2015, Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, Cabernet, Serra Gaúcha 2015, Vale dos Vinhedos, Valontano, pode ser vários dos teus temas, tá? E os meus sempre são, né, em aula, os mais abstratos possíveis. Hoje é vinho, amanhã é vinho branco, hoje é vinho tinto, para não dar muitas dicas, para que as pessoas, de fato, façam a prospecção das coisas que enxergam no vinho, tá? Mas pensando em público, a degustação temática é a que interessa ao público, tá? Não precisa de parâmetros técnicos necessariamente, e talvez o que precise é, de fato, o nosso descritivo dele, e a gente normalmente discrimina algum aspecto, né? E eu, às vezes, não discrimino que é vinho. E uma coisa bem comum que a gente vai ler aí sobretudo nas revistas de vinho, vertical. Horizontal também, mas pouco usada, mas sobretudo vertical, né? Tinha um professor que dizia, né, que a horizontal é aquela que tu já toma deitado, que é para não ter problema. Vertical,
o mesmo vinho em diferentes safras. Para que eu faço isso? Para perceber o estilo desse vinho ao longo do tempo e como ele se comportou em diferentes safras. Horizontal, mesma safra, diferentes vinhos. Posso escolher lá uma região, produtora, alguma coisa assim, e fazer um panorama do que foi aquela safra, naquela variedade, naquele produtor ou naquela sub-região e por aí vai. Você vai algum fator você vai pôr ali em comum para descobrir ali, por exemplo, são os 3 Cabernet Sauvignon do produtor fulano de tal de uma safra. São 3 produtores de Cabernet Sauvignon de uma mesma safra. A escolha que vai fazer quem vai mandar nela é o interesse de cada um. E o tratamento dos dados de prova a gente pode ter diversas finalidades, depende de qual é o objetivo e qual método utilizado. Os mais comuns é análise de variância, como é em grande parte da estatística, e a análise dos componentes principais, que gera aquele gráfico que eu não vou tentar escrever de novo, que parece uma teia de aranha. Isso aqui é um losango, né? Uma estrela, alguma coisa assim. Também outras alternativas que pode se ter é um gráfico de frequência, por exemplo, quando você não está fazendo efetivamente um comparativo, mas sim descrevendo um vinho, quando você tem uma única amostra, ou que seja algumas amostras, e está fazendo, enfim, a caracterização dela. Você não está comparando, volto a dizer mesmo, que seja mais que uma, você não está comparando quanto herbáceo tem em uma e tem em outra. Você está descrevendo cada uma e para aquela ali você vai dizer, olha, esse vinho foi apontado como herbáceo. Por quê? Porque teve uma nota mais alta, daí depende, claro, de cada escala que se faz, pode ser específica, mas foi apontado como uma intensidade alta de herbáceo por um percentual X, ou enfim, né? Bastante relevante de provadores. Então, não necessariamente a gente tenha que ter em alguns casos, dados numéricos comparáveis do ponto de vista estatístico, que pese que um gráfico de frequência também seja uma forma de estatística. Também alguns métodos ISO de análise sensorial, e aí volta aquele comentário, né, de que análise sensorial é tudo, tem várias formas, não há uma única. Uma das formas é reunindo um grupo de provadores, fazendo uma pré-degustação de alguns vinhos, pegando descritores que são comuns para todos eles, e aí sim pondo numa segunda rodada os vinhos que se quer fazer a descrição e pedindo para que esses provadores avaliem o quanto tem de cada uma daquelas coisas. E aí, praticamente, o resultado... claro, aí tu poderia fazer uma estatística, mas o que eu quero dizer é que, mais uma vez, o ressalto do que a gente quer procurar são as características de cada vinho. E nos concursos, geralmente, a gente tem a média. Né? Média é a soma de todos, né, dividido pelo número de total de observações. O que é muito óbvio, evidentemente, e é um procedimento que a gente usa aí para diversas... cálculos matemáticos aí que a gente quer ter uma ideia central do que é, mas de fato a média não é bem uma medida central, né? A mediana sim, que seria, vamos dizer que nós tenhamos as notas mais ou menos assim, 50% a média é o valor somado de todos, e a mediana seria o valor onde estão 50% das observações. Isso, inclusive, é levado em conta muitas vezes para perceber o quanto homogêneo era o grupo de provadores, porque se a média sai muito fora disso aqui, significa que teve alguns com nota muito baixa, outros talvez com nota mais alta, não houve uma grande homogeneidade. A média acaba deslocando do que seria a mediana. Na realidade, não seria nem esse ponto central, mas o valor ficaria deslocado, efetivamente, né, na média em relação a esse ponto central de distribuição de número de notas. Por isso que normalmente a mediana também é falada em alguns concursos, para que se tenha ideia do quanto o grupo de prova, ou mesmo aquela amostra, gerou, assim, como foi a percepção dela por aquele grupo de provas. E isso não tem exatamente um fim experimental, né? É estatístico, assim como eu falei do gráfico de frequência, né? A média é uma medida de dispersão, mas não efetivamente não pega ali um vinho, até porque são vinhos diferentes, né? O que está se fazendo ali não é a prova de um contra o outro. A gente não faz uma estatística aí, ver se tem diferenças. Efetivamente faz a média, quem tem a nota mais alta é a mais alta, a segunda é a segunda, a terceira é a terceira, e por aí vai.